Oferecimento Giasse, pequenos preços, grandes amigos. Ela é uma das mulheres mais importantes do Brasil. Teve uma carreira política meteórica e está aqui para bater um papo comigo. Eu tenho a honra de receber aqui no programa Humanos, ela que é deputada federal, manda e desmanda. Vocês têm que ver ela mandando os outros calar a boca nas sessões da Câmara. Fantástico. Deputada Giovana, tudo bem? Tudo bem, mano? Que prazer te receber. Prazer é todo meu estar com você na nossa cidade, bela cidade de Criciúma. Você consegue vir para Criciúma sempre? Consigo. Tem que dar um jeito, né? Arranja um tempinho na agenda? Tem que arrumar um jeito de estar junto com a família, é importante, né? E dá muita qualidade nesse tempo em que a gente está aqui. E principalmente atender as lideranças, andar na cidade. Então, eu tenho procurado toda semana, pelo menos um dia eu tenho que estar em Criciúma. O que mudou na sua vida? Muita Depois coisa. que você virou deputada? Muita coisa. Fica chique, é um cargo chique, poderoso. Olha, sabes que muitas vezes eu paro para pensar, realmente hoje eu estou como deputada, a população me colocou lá porque a gente está, né? A gente não é, né? Porque não é uma coisa, não é algo que vai durar de eterno. O povo nos escolheu nesse momento para representá-los. E a gente, eu não vejo como uma coisa chique, eu vejo uma grande responsabilidade, né? Porque é cansativo, não temos sábado, não temos domingo, eu não tenho feriado, eu não sei o que é um feriado. Eu vejo muita gente, que bom, um feriado 1º de maio, mas eu estava na estrada, correndo, fim de semana inteiro, abaixo de chuva, de frio, oeste catarinense. Então, a gente está trabalhando diariamente para atender, ouvir demandas, ouvir as lideranças, ouvir pelo menos, né, o desabafo, porque nem tudo você consegue resolver, até porque não é o papel do legislativo, mas consegue ouvir essas necessidades, esses anseios que a população acaba tendo e muitas vezes precisa ser só ouvido. Então, por isso eu sempre procuro estar no meu estado 3 vezes, 4 vezes, 4 dias por semana eu estou no estado, ou oeste, ou norte, ou aqui. Algum cantinho você tá? Algum canto eu estou do estado. Tá, você teve uma carreira política meteórica. Foi muito rápido. Vamos dizer que sim. Como é que te convenceram a sair da iniciativa privada e virar política? Então, eu sempre preparei a minha carreira para a iniciativa privada. Eu gosto de gestão, né? Gestão, medir resultados, gosto de indicadores. Eu me preparei para a iniciativa privada. Eu sou formada em... Comecei matemática e aí vi que não era para mim. Na verdade, foi mais para tirar uma teima que eu nunca fui bem em matemática, nunca fui bem em lógica. Você fez que faculdade? Começou a faculdade? Fiz 2 anos de matemática e após eu fiz administração de empresas. E foi aí que realmente eu me encontrei, vi que era isso que eu queria. Eu acho a carreira brilhante de um administrador de empresas quando ele realmente consegue implantar no dia a dia o que ele aprende na universidade. E eu comecei com 16 anos desenvolvedora de software. Alguém olha para mim nunca vai dizer, Giovânia, desenvolvedora de software, trabalhando com lógica, mas foi... Programação mesmo? Programação. Comecei em Basic, COBOL, quem entende de linguagem de programação. Finalizei, a última linguagem de programação era Oracle. Eu fiz especialização, inclusive, nos Estados Unidos, em Chicago. Então, na própria Oracle. Podia ganhar mais dinheiro do que deputado. Hein? Com certeza. Podia Com certeza, melhor. Os grandes desenvolvedores de software, eles são hoje a área de tecnologia é um setor da economia muito forte, principalmente na região de Florianópolis, na região de Joinville, Blumenau e Criciúma também, né? É um grande centro de inovação e tecnologia. E eu fiquei 15 anos desenvolvedora, analista de sistemas e tudo na minha vida foi convites. Isso que é interessante, para trabalhar na empresa, para depois, quando eu me formei era gestora de pessoas, eu terminei a faculdade, eu convidei o diretor da empresa para ir na minha formatura, porque ele era muito gente boa, era alguém muito presente, né? E ele disse, faz gestão de pessoas, Giovânia, eu vejo tu trabalhando aqui na empresa por 15 anos, na área de tecnologia, mas eu te enxergo trabalhando com gente. Ele tinha um feelingzinho? Tinha, seu Norberto Peru, que é alguém que é fantástico, eu tenho como referência. E aí, sim, fui fazer gestão de pessoas. E eu fiz uma pós-graduação. Um ano depois eu falei para ele, terminei. Aí ele pediu, então agora tu cria no Grupo Jorge Zanata uma área de gestão estratégica de pessoas. Vem para cá e arruma casa. Eu e a Kelly Zanata, filha do seu Jorge Zanata, neta do senhor Jorge Zanata. E nós começamos, nós viajamos Minas, a região de São Paulo, procurando os cases de sucesso das grandes empresas que eram os nossos clientes, né, a Nestlé, a Gamble do Brasil. Começamos a pegar o que eles faziam de bom para as pessoas que trabalhavam na empresa. Eu fiquei 5 anos.
E o prefeito Clésio, quando era candidato em 2008, foi na empresa fazer campanha eleitoral. E lá, o seu Norberto me chamou e disse, Giovânia, leva ele para conhecer a fábrica, apresenta os funcionários. Você não conhecia da o Canguru. Clésio? Não, de longe, eu via falar. De longe, não tinha relação. E eu peguei ele e comecei a mostrar para os funcionários, está aqui, candidato a prefeito da cidade de Criciúma, tal, está pedindo voto. E andei com ele e tal. E mostrei para ele como funcionava o planejamento estratégico do Grupo Empresarial Jorge Zanata. E aí, passou a eleição, eu lembro que eu morava perto do campo do Criciúma, e eu olhei em direção à avenida e eles estavam comemorando a vitória do prefeito, do Clésio. E eu disse, que legal, ele ganhou, bom para ele e tal. 1º de dezembro de 2008, eu recebo uma ligação dele, eu estava em reunião com o gerente financeiro da empresa. Ele disse, aqui é o prefeito eleito, Clésio Salvário. Eu disse, parabéns para o senhor, fico feliz por ter dado o resultado e tal. Te ajudei, né? Bacana, tive meu papel aqui. Na empresa, fecha. Daí ele disse, eu preciso de ti. Precisa de mim? Tá, para ser secretário de assistência social. Eu lembro e perguntei, o que faz um secretário de assistência social? E qual é o tempo que eu tenho que me dedicar para te ajudar? Achei que era um trabalho voluntário, trabalho voluntário, porque eu nunca imaginei sair da empresa. Depois eu fiz gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E ele me convidou. Não, Giovânia, preciso de ti integralmente, 24 horas. Eu disse, olha, mas eu trabalho mesmo, aqui, 24 mesmo. mesmo. Falei, mas 24 horas? Como assim? Mas eu trabalho aqui, eu tenho as 8 horas aqui. Não, mas eu estou aqui há quase 20 anos. Era dezembro, março eu completaria 20 anos, dia 12 de março. E aí ele disse, não, preciso de ti aqui no poder público e tal. Eu vou falar com o meu pai, com a minha mãe, primeiras pessoas que eu procurei. Pai, nem pensar. E poder Nunca público, vai para jamais política, vai fazer isso. Política, minha filha. O meu pai, eu fui candidato lá em 89. O pai se elegeu, depois ele recusou, saiu, né, o mandato dele 2 anos depois, porque ele foi juiz classista, ele tinha que ter neutralidade. Então, ele renunciou ao mandato de vereador e disse que não serve para ele e ninguém da família. Eu disse, pai, mas por que eu não posso fazer a diferença? Por que eu não posso ir lá e fazer o mesmo que eu faço na empresa? Ele está enganada. O setor público não é assim que funciona. Eu disse, você vai ser corrompida. Fica muito na vitrine, né? As pessoas acabam denunciando o tempo todo. Não faz isso, minha filha, não estraga a tua carreira e tal. Eu comecei a sonhar direto. E o prefeito ligando. O Clésio é um pouquinho insistente, né? Não, imagina. Só um pouquinho, né? Quando ele quer alguma coisa, ele é só um pouquinho. E aí, quando chegou, eu sempre busco também em direção de Deus, né? Fui buscar o que eu ia fazer, estava num momento difícil. Eu lembro que chegou um dia que eu disse, pai, não, eu vou. Eu acho que aqui eu já fiz o que eu tinha que fazer, contribuí na empresa. Aí o pai ainda disse, mas tu vai até reduzir o teu salário, minha filha. Como é que vai ficar tuas filhas, tal? Eu falei, eu dou um jeito, né? Eu me viro. E eu me lembro que eu reduzi metade do meu salário. O salário realmente não é bom, né? Não é um salário... Eu reduzi metade, pelo que eu estudei, pelo que eu investi. Eu falei assim, nossa, cair, tudo isso não é fácil. Mas eu vou, experiência nova, vamos lá, vamos ver o que tem. E aí, depois, eu fui. Os primeiros 4 dias, foi a maior chuva que Criciúma enfrentou. Eu disse para o pai, o que eu fiz da vida? Quando eu deixei a empresa, eu chorava da empresa até em casa. Porque eu disse, meu Deus, o que eu fiz? Que decisão é essa que eu tomei? Foi muito difícil para mim, mas a minha família me apoiou, porque independente dentro da empresa, decisão, como é que foi? Foi os bem diretores, difícil. os amigos? Foi bem difícil. Você falou, estou saindo para ir para a política. Fizeram um festão, fizeram não, assim, mas falaram assim, não, chorando. Mas assim, não, eu lembro que um diretor, que era de São Paulo, que trabalhava comigo ali, ele dizia assim, Giovânia, pensa sempre na próxima geração. Não pensa na próxima política. Não pensa na próxima eleição. Não pensa, não trabalha para o prefeito pensando na próxima eleição dele. Mas tu nunca seja candidata a nada. Por favor, não faz isso contigo. Eu disse, não, isso aí não, jamais, imagina. Jamais. E eu falei para o prefeito, para o Clésio, só que tu nunca me convida para ser candidata a nada. Mas o Clésio já viu alguma coisa em você, tenho certeza. Com certeza, não. E ele visitou e aí nessa mesma eleição, em 2008, ele foi num congresso no Ginásio Municipal de Esporte de Criciúma e eu estava regendo um coral de 750 vozes e uma orquestra da igreja. Eu era maestrina, eu toco, eu canto e tal. E eu estava regendo. Aí quando ele viu estava na isso, frente. E lá regendo tal, e estavam os candidatos a prefeito. E ele falou, ele disse que na época ele falou, essa guria tem que um dia trabalhar comigo. Eu fui, só que eu enfrentei a maior cheia da face da terra. Eu queria salvar todo mundo da chuva. Eu lembro que eu peguei uma senhorinha que estava com água até o pescoço e ela queria pegar os medicamentos dela de diabetes.
E eu disse, não, isso eu dou um jeito, vamos, que a senhora tem que... Aquilo para mim começou a me marcar tanto, na região do Sangão, na região do Rio Maina, da Francesa ali. Depois eu comecei a buscar articular para trazer telhas para as famílias que perderam, a questão do fundo de garantia. Então, eu realmente me realizei como gestora na área da assistência social. Eu fazia com amor aquilo, sabe? Só que 3 anos depois, 2011, um ano antes da eleição de 2012, o prefeito Clésio Alvaro chegou para mim e disse, Giovana, te filia. Tu estás querendo que eu me filie, porque depois tu vai pedir para eu ser candidata a vereadora. Eu não quero. Não vou. Daí ele assim, não, mas teu trabalho é tão bom, não estou dizendo que vai ser candidata a vereadora. Só estou pedindo para te filiar, eu acho que tu tem que te filiar. Só estão plantando uma sementinha na sua cabeça. Eu acho que, lá 2011, mas tu te filia ao partido que tu quiser. Como é que eu ia me filiar a qualquer partido se quem me convidou foi ele? Não, se eu me filiar é o seu partido. Até porque eu gosto muito do trabalho dele. Que é o seu partido atual. É o partido atual. Que é o PSDB. PSDB. Daí fizemos a filiação na casa dele. Meu pai foi, minha família. Uma festa? Como é que foi? Se não, ele fez lá, do jeito simples dele, fez lá um negocinho. Tava a família dele, a nossa. Aí eu me filiei. Tá. Ele, acho que estava feliz, né? Acho que sim. Aí chegou em março, ele disse, Giovânia, outubro, março, ele disse, Giovânia, eu acho que tu tem que ser candidata a vereadora. Eu disse, pá. Dura coisas tu me pediste. Eu disse que eu não seria candidata a Já nada. falei para ti, né? Já falei. Ele disse, não, mas mede o teu trabalho, é importante, a aceitação da população. A tua secretaria, porque ele faz muita pesquisa, né? A tua secretaria está com uma avaliação muito boa. Tu não pode deixar isso passar. Vai lá, tu não tem que perder e tal. Eu disse, barbaridade. Fiz uma gestão técnica na secretaria, valorizei os técnicos, e isso pode perguntar para qualquer técnico dentro da secretaria. Você não era política aquele momento? Não era. Então eu valorizava técnico. Era técnica e trabalhava como técnica. E aí eu fui, mas eu gosto de gente. Política tem que gostar de gente. Se tu não gosta de gente, nem adianta vir para a política, né? Até porque você vai ter que engolir muita coisa, né? E eu fui para a rua pedir voto. Lembro que foi uma eleição difícil. Mas para mim era tudo novidade. Você vai falar na volta. Na volta você vai contar dessa eleição difícil. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje comigo ela que é deputada federal e manda um monte de marmanjo cala-boca em sessão da Câmara. A gente já volta com Giovana de Sá. Olá, voltamos aqui no Manos, eu sou Mano Dal Ponte, você já sabe, 2 entrevistas inéditas comigo todas as noites aqui na RTV. E se você perdeu uma entrevista, muito simples, vai lá no YouTube, se inscreve no canal e todas estarão na íntegra. E eu tenho o prazer de receber aqui hoje ela, que não queria ser política e foi sendo convencida aos poucos pelo senhor Clésio Alvaro. É verdade, Giovana de Sá? Verdade. E aí, como eu estava contando. A eleição difícil, você falou que foi uma eleição complicada? Foi difícil, não, na verdade, mas eu tinha... Essa era a sua primeira eleição da vida? Eu fui uma capacitação de mulheres em Natal, pelo PSDB Mulher. No meu partido, fui lá, cheguei lá, eu vi um grande líder do PSDB e ele falou assim, todo político tem que ter 3 coisas na vida, 3 pilares fundamentais. Nenhum custa nada, nenhum custa dinheiro, nenhum... Eu disse, vou anotar. Eu lembro que eu peguei minha folha e anotei. Ele falou, o primeiro, S, sorriso. Sorriso você dá, né? Tranquilo, fácil. Beleza. O segundo, sinceridade. Eu falei, não, também não custa ser sincero, ser correto, ser leal, né? E o terceiro, sola de sapato. Eu disse, andar eu gosto, então tá tudo dentro. Gosto de gente. Gosto de gente, gosto de sorrir, porque também não adianta sorrir de forma falsa, né? Sorriso, sinceridade, sola de sapato. Fui pra rua. Eu trabalhei naquela eleição como nunca. Trabalhei, me joguei, pedi voto. Eleição para vereadora. Vereadora. E o Você tinha grana? Como é que é? Tinha alguma grana? Não, eu tinha pessoas que me ajudaram. O partido não deu grana, não tinha nada disso? Eu fiquei 9 meses sem salário. Porque as pessoas ali fora não sabiam, não tinha salário. Porque eu tinha que desincompatibilizar da prefeitura. Sim, eu não trabalhava mais na empresa. Quem me ajudava? Meu pai, meus tios, todo mundo me ajudou. E uma eleição não é algo barato, né, Giovana? Não é. E as pessoas, às vezes, acontece muito, né? As pessoas plantam coisas que não existem. Eu, na verdade, eu fui sustentada por 9 meses para poder fazer campanha. Porque até dezembro eu não tinha salário de forma nenhuma. E não teria se não se elegesse também, não me elegesse, né? Quer dizer, não era... Não era fácil. E eu me elegi vereadora, e aí, tu sabe, o resultado, quase 6 mil votos. Até hoje é mais votada. Mais votada, ninguém repetiu a minha votação. Né? E eu lembro que quando eu estava, era 5h30 da tarde, no dia do resultado, e eu estava no banho, alguém gritou assim, era minha filha, ela gritou, mãe, tu já está eleita, tu está com 3 mil votos. Eu disse, ai meu Deus, quantos já apurado? Ela disse, o mais votado abaixo de ti está com 600. Eu disse, ai meu Deus, esse negócio não vai parar de subir, meu Deus, tem que parar. E eu torcia para parar.
Sério, para não ficar coração, um negócio muito grande? Para não ficar assim, meu Deus. Mas eu sabia que eu tinha trabalhado sério. Então, você trabalhou muito mesmo para isso? Muito, mas me dediquei como nunca. Não dormia? Como é que era? Como é que era a vida Pouco. Trabalhava pouco, dormia pouco, trabalhava muito, estava muito nos bairros vulneráveis, principalmente da cidade, ouvindo principalmente as situações mais de tristeza mesmo, de demanda, de pobreza, de vulnerabilidade. Então, estava lá presente a todo momento. Muito presente. Eu visitava todos os dias, eu passava nos bairros da cidade. Era uma coisa assim muito forte, visitando o meu funcionário, tomando decisão, trabalhando com indicadores, como eu fazia na empresa. Então, deu um resultado, o trabalho dá resultado. O ex-vice-presidente da República, que já não está mais entre nós, José de Alencar, dizia: o maior valor do ser humano, o mais forte, que ninguém contesta, é o trabalho. Você conheceu ele? Não. Ele parecia um cara legal, né? Parecia. Sabe assim, pelo jeito? E eu comecei a meditar na frase dele, porque diz assim, tu pode ter todos os defeitos na vida, mas se tu trabalha, as pessoas dizem assim, mas trabalha, mas é trabalhador. Esse não supera. Esse é o mais, para mim, é o mais forte do ser humano. Você fica com o estigma do trabalhador, né? de trabalhador. E isso é legal. E nas minhas pesquisas, não isso. E isso me incentiva para trabalhar mais. Aí eu fui vereadora, só que daí, lembra, foi naquele momento que o prefeito Clésio passou por aquele momento de cassação, tal. Eu até estava... Foi bem tenso, volta, eu sai. Eu estava naquele momento de ser candidata a prefeito ou não. Aí ele conversou, nós conversamos, achou melhor, né, o ex-prefeito Márcio Búrigo ser o candidato. E eu tranquila, não, auto-eleita vereadora, estou muito bem, não... Já tenho o salário de volta, pelo menos, vou trabalhar, né? Vou trabalhar e pronto. Só que o Márcio se elegeu e me chamou. Me lembro, foi lá no edifício onde é a drogaria catarinense, lá no centro da cidade. Te tirou de vereadora. Me pediu para ser secretária de saúde. Você não ia ter como dizer não. Não, como é que eu ia dizer não? Porque eu podia fazer o meu trabalho de vereadora, porque eu podia mandar os projetos para a Câmara, o meu suplente, como que ia dizer não para um projeto que eu ia pedir se eu era a dona da cadeira naquele momento, né? Eu ocupava a cadeira de vereadora. E eu fui para a Secretaria de Saúde, tentar fazer um trabalho, né, marcante na cidade, como nós fizemos, com vários resultados. Eu tinha ideia de grandes centros e unidades de saúde, não 47, 48 unidades de saúde como nós temos. Eu tinha na ideia de formar grandes tipo UPAs, que tinham pediatras, para cada centro, para cada região. Então, onde tinha 7 unidades de saúde, a ideia era uma grande unidade de saúde, tipo uma policlínica completa, com várias especialidades, medicamentos todos concentrados, porque você reduz a equipe, enxuga a máquina e consegue dar um trabalho um resultado mais efetivo. Tá, mas a ideia é linda, e na prática? Então, quando eu fui tentar implantar, todo mundo disse, mas tu não vai te eleger mais nada. Eu disse, mas eu não estou aí, eu quero fazer um trabalho para a população da minha cidade. Eu quero a minha cidade crescendo, eu quero a minha cidade pujante, eu quero um bom atendimento, um serviço de qualidade para a população. E a gente via que tinha, algumas unidades funcionavam, outras não. Então, quando eu quis botar isso na prática, o meu partido me chamou, 9 meses. Giovane, precisamos de ti para ser candidata a deputada federal. Eu disse, não, agora vocês estão me pedindo demais. Não, gente, eu não posso. Poxa, eu estou aqui desenvolvendo um trabalho legal. Nós precisamos de ti. Bárbara, eu pensei, como? Mas no sul, nós precisamos ser choque, né? Um choque. Porque daí de vereador para deputada... Foram na minha casa, na praia, e o pai disse assim, não tem dinheiro, ela não tem dinheiro, ela está pagando as contas, ela não tem como. A minha mãe, assim, vocês não vêm mais fazer esse tipo de oferta. A mãe pulou da cozinha, eu lembro. Minha mãe, ela é bem firme, né? E estavam vários, assim, na sala. Vem comitiva, né? Vem uma comitiva enorme. Não, tu tens que ser candidata, nós precisamos de ti. É difícil. Eu disse, gente, eu só sou conhecida em Criciúma, região, porque a mídia aqui é muito forte, acaba a imprensa dando uma repercussão. Mas também para o estado de Santa Catarina inteiro. Federal. Aí eu falei, olha... Fui convidada para trabalhar lá na empresa, para ser gestora, depois fui convidada para ser secretária, fui convidada para ser vereadora, para me filiar. Mas um convite que eu estou recebendo. Eu perco o meu cargo de vereadora? Não. Daí você já balançou. Já. Falei, se eu posso fazer muito mais pela minha cidade, ser uma deputada federal, trazer recursos que faz muito mais do que um vereador. O vereador é fundamental na cidade, né? Ele que legisla, ele que realmente efetiva políticas públicas, ele fiscaliza. Um bom vereador, e eu vejo na nossa cidade, tem excelentes vereadores, é espetacular, mas eu podia fazer mais. E eu pensei, por que se eu posso fazer mais, trazer mais recursos para a minha cidade, por que eu não posso ir? Eu posso legislar para o meu Brasil. Contra o pai,
Contra a mãe, Meu Deus, contra a família. Contra todo mundo. Imagina, filhos também, todo mundo dizendo não. Tudo. E o pai disse, não, tu não vai ter condições, só tu tem que pensar assim, o que tu vai Condição fazer de financeira? voto. Né? Nem pensar, não tinha. O partido não me deu nada, ninguém tinha. Não tinha. Não tinha. Quando eu digo o que eu gastei naquela campanha, o pessoal fica apavorado. Ninguém imagina. Não pode, isso não consegue se eleger. Só o que aconteceu? Eu disse, eu vou, eu não tenho nada a perder. O cavalo passa encilhado uma vez, por que eu não vou aproveitar a oportunidade? Não fuja de desafio. Vamos lá, seja o que Deus quiser. E pai, se eu for o pai, me ajuda? Pai, me empresta seu carro para viajar, pelo menos? Me ajuda nessas questões, Pai né? nunca vai dizer não. Pai vai dizer, ele assim, minha filha, só cuida para não fazer pouco voto, não passar vergonha. Ah, mas e daí? Passar vergonha? Eu vou fazer o que eu tenho condições. Eu disse, não, mas eu vou. Eu vou. E fui para a rua de novo. Comecei a trabalhar, viajar. Eu me lembro que era o meu tio, que era voluntário, e ele dizia assim, eu vou dirigir para ti, minha filha. Pode deixar, né? Tomara a Deus que tu consiga. Mas eu vou para ti, seja o que Deus quiser. E ele é aposentado, foi comigo. A mãe emprestou o carro dela. E aí eu lembro que nós viajamos. E eu lembro um dia que eu estava numa cidade, lá em Guaramirim. E eu pedi lá para o pastor da igreja, eu quero cantar. O senhor não vai falar que eu sou candidata a nada. Só me deixa cantar. E aí ele disse, tá bom. Porque a igreja tinha candidato, tinha uma referência, né? E eu disse, não, tudo bem. Fui lá, cantei, fiz meu papel. Lá fora da igreja, depois da rua, eu fiquei entregando meu materialzinho. Lá na rua, lá, o pessoal ia embora, né? Cerquei o pessoal, sou candidata, tal. Mas você não falou? Eu disse, não, mas dentro da igreja eu não concordo em falar isso. Lá dentro é uma coisa. Mas político tem que ter um pouquinho de cara de pau. Tem. E aí eu comecei a entregar meu material lá fora. E eu lembro que o Clésio ligou. Onde é que tu tá? Eu estou em Guaramirim. Guaramirim? Tu tem voto aí? Vamos fazer voto aqui. Aqui tu tem voto. Aqui nós vamos andar na rua. E ele foi um grande guerreiro, não posso negar. Eu disse, não, mas eu vou fazer uns votinhos aqui. E ele certo pensou, né? Da onde que essa mulher? Não tem prefeito, não tem vereador, não tem ninguém. É ela e Deus. Vai fazer voto no quê? Vai fazer voto do quê? Fiz 56 votos lá na eleição. Que foram 56 centinhos. Mais ou menos. Eu ganhei os o coração 5 mais deles. os 10 da família. Mas que eu você ganhei conseguiu. o coração deles, né? Agora eu cheguei a quase 500 lá. Então, depois eu vim pra cá, 8 da manhã, eu e o Clésio estavam andando loja por loja, fábrica por fábrica. Na época ele estava sem mandato. Ele foi um guerreiro comigo e nós fizemos, eu lembro que nós começávamos no Rio Maina e nós vindo pela Avenida Centenário e até a Próspera, depois voltava no outro dia. E daí eu lembro um dia que eu estava doente, mulher, né, tem os dias complicados, e eu estava muito doente, estava inchada, muita cólica, difícil aquele dia. E eu disse para ele 5 da tarde assim, prefeito, eu preciso dormir, porque eu sempre chamei ele de prefeito. Eu preciso ir para casa, eu estou muito ruim. Daí ele falou, nós temos que terminar de cumprimentar as mãos. Política. 1000 mãos por dia. Tinha um cara atrás contando. É mesmo? Era. Quantas mãos tu aperta, Giovânia? Aí nesse dia eu apertei 1.200 mãos, porque tinha um evento no centro de eventos. E ele queria ir ali terminar. Gel com gel, né? Não, nem passava, gel, né? Tocava ficha. E eu lembro que quando chegou no final da noite, eu estava muito acabada, eu perguntei quantas mãos? O cara falou 1.200. Eu falei, deu prefeito hoje pra mim? Deu. Tá bom. Daí ele disse, né, mas amanhã 8 horas. Vai, toma um banho, descansa e 8 horas. Tá bom, vamos lá. E foi isso quanto tempo? A campanha inteira, né? Na Imagina. época foram quase 60 dias. A campanha era maior, né? Só que à noite eu fugia, eu ia para minhas igrejas cantar. E fazia isso. Corria. E o dia foi uma coisa, eu vou contar, porque alguém pode achar estranho. Mas eu estava vindo de Chapecó. Eu dormi na casa de uma amiga lá. Eu pedi para ela, porque ela era minha amiga do tempo da Canguru. Posso dormir aí? Eu vou fazer campanha. Ela, tu é candidata e tal. Fui lá, entreguei, disse, me ajuda a entregar uma materialzinho para teus amigos. Já ganhei uns 10, né? Daí, na volta, eu ia para São João Batista. E aí eu liguei pro pastor, que é meu amigo, era meu pastor quando eu era pequenininha. Aí ele disse, não, mas a igreja tem candidato, mas tu vem aqui tomar um café. Daí eu falei pro meu tio assim, não, alguma coisa tá me dizendo que eu tenho que ir em Lages. Lages o quê, minha filha? Eu vou lá. Cheguei lá, tinha um culto. Entrei na igreja, pedi pro pastor, deixa eu cantar um hino dele. Deixa. Cantei um hino lá da igreja. Quando eu finalizei, não falei nada de candidatura, nada. Eu era vereadora em Criciúma, era apresentada como vereadora na cidade de Criciúma. E quando terminou o culto, ele olhou para mim e disse assim, Deus sabe o teu projeto e vai dar certo. Sem saber de nada. Sem saber. E o meu tio estava do lado, entrou no carro e disse assim, tu vai ganhar essa eleição. Agora não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Falei, não, tio, tu vai ganhar a eleição, filho. Tio, não tenho condições, não fica colocando essa esperança em mim.
Não coloca, eu sei que não, eu só quero fazer bonito. Você não acreditava nem um pouquinho que você ia Não, ganhar? eu achava que era muito difícil, porque todas as maiores lideranças do estado de Santa Catarina faziam os prováveis eleitos. Eu aparecia lá com 17 mil votos. Isso para deputada federal. Federal, não 2014. Não era nem estadual, não, era federal. Me botavam lá embaixo, né? E de até a quarta, quinta Quantos somente. mil votos tinha que fazer? Você lembra? É que assim, na verdade, tem o coeficiente eleitoral. Vamos supor, o partido ou a coligação, na época era coligação, hoje é proporcional pura, né? Para vereador, para deputado, não pode misturar os partidos, vamos dizer assim. Na época podia. Então, a cada 180 mil, 200 mil votos, vota um. Então, ia indo até completar. E o que aconteceu? Eu precisava fazer uns 100 mil votos. Teve deputados que fizeram 100 mil votos. Só o que aconteceu? Eu estava no lugar certo na hora certa. Você vai falar quantos votos você fez na volta. Tá. Tenho o prazer de receber aqui comigo ela, deputada federal, votou no impeachment e tem posições bem ferrenhas sobre a reforma da Previdência. Eu vou cobrar isso dela daqui a pouco, eu já volto, vai. Voltei aqui. Você votou para quem para deputado federal? Você não lembra, né? Não lembra, depois fica cobrando que as pessoas não fazem nada pelo Brasil. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo ela que está contando a sua história. Teve uma carreira meteórica até chegar a deputada federal. Deputada Giovânia de Sá. Isso. É isso? Quantos mil votos você fez? Você lembra? Então, aí... Na primeira vez? Na primeira, 2014, né? Aí ninguém apostava e ninguém imaginava e... Ninguém dava bola pra você. Só Deus mesmo. E aí... Mas só Deus também tava bem, né? Tava bem, né? Você tava não bem, precisava né? mais nada. Você tava bem de amigo? Tava. De cabo eleitoral? Mas eu trabalhei muito na cidade de Criciúma e sem recursos em 2014. Mesmo só ajuda do povo, assim, ajuda do tio, da mãe, do amigo. Mas não era dava isso. grana, né, Giovana? Pra Não. você fazer campanha? Não, assim, pagavam. Eu me lembro assim, um amigo meu disse assim: eu vou pagar o correio para ti, porque eu fiz umas cartinhas à mão. E um deputado o deputado estadual me deu os endereços de mulheres no estado de Santa Catarina que pensavam como eu. Caraca. Que ele tinha. Eu escrevi à mão, xeroquei tudo aquilo. Por uma? Sim. Não, eu fiz uma e eu mandei. Eu me lembro, assim, várias cidades do estado de Santa Catarina, eu fazia 2, 3 votos. Um voto, eu olhava lá exatamente o número de cartinhas. Então, mas eu fui muito verdadeira na minha carta. Eu escrevi a próprio punho, né? Então, eu lembro que chegou o dia da apuração. E ninguém nem deu bola. De vereador, todo mundo sabia, tá? Era uma festa e tal. E ali ninguém deu bola. Nem minhas irmãs vieram contar os votos, vieram escutar ali, né? Nós ouvindo as rádios de Criciúma, um ligava numa, outra ligava na outra, todo mundo... Na de federal, era eu, a mãe e o pai tomando café. E o pai dizia assim: ai meu Deus, o que vai ter de voto? Que vergonha. Pai, vergonha nada. Vai ter 10 mil, chutando alto, assim? Eu lembro que quantos, assim? Nós achávamos que é 15 mil. Só que, para surpresa, em Criciúma eu fiz 26, né? 25.912. Caraca. 25, essa não me foge da memória. E eu disse: meu Deus, é um quarto da população de Criciúma. É muito sério, é muito responsabilidade isso. Mesmo não me elegendo, eu tenho um compromisso com a minha cidade muito grande. E eu lembro que daí começou a pingar voto, tudo quanto era cidade, aqui na região, aqui era bonito de ver, né? Eu lembro que o Frigo não era prefeito, mas ele foi com uma bandeira minha para a rua, sabe? Ele trabalhou de uma forma assim, não só ele, todos, né? Todos os nossos prefeitos da região, quem era amigos nossos, assim. E eu lembro que na hora, estava eu, o pai e a mãe tomando café, e o pai disse: ai meu Deus, o que vai ser? Eu disse: ai pai, desliga esse rádio que eu não aguento mais, deixa que a gente vê o número total no final. Minha irmã, que mora no prédio do pai, desce correndo: gente, a Vana tá ali, primeira e segunda suplência. O pai: primeira e segunda suplência. A minha irmã Nani. Ela ligou o computador no Terra, e começou F5, vai atualizando ali, né? E eu ia, daqui a pouco eu ali batia, e tinha mais uns dois ali na minha frente. E o coração nesse momento? Meu coração vinha na boca. Eu tive um negócio assim que eu não me sentia nem o pé, eu não sentia nada. Eu disse: não pode, né? Imagino que você não acredita no momento desse. Porque eu achando que ia ser primeira suplente. E eu achei assim, primeira suplente já era algo fantástico, né? Uma eleição daquela, eu disse: meu Deus, só ficar primeira suplente, um dia eu posso assumir. Daqui a pouco, quando chegou em 99% dos votos apurados, eu pulo para a 5ª posição. Eram os 5 deputados eleitos. E você entrava? Giovânia era eleita, não deu nem tempo, já começaram a ligar os telefones, tudo começou. A minha casa que não tinha ninguém, era eu, o pai, a mãe e a minha irmã que tinha chegado depois. A casa do meu pai começou a lotar, vinha gente quanto era canto, todo mundo, o pessoal me abraçava e chorava, e todo mundo assim, sem entender, né?
sem entender. E eu disse, meu Deus, eu fui pro banheiro sozinha, eu chorava, eu falava com Deus, Deus, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Daqui a pouco liga um jornalista que se chama Giovanni, eu gostaria de te entrevistar e tu tá eleita. Eu falei, não. E o pai assim, não, ela não vai dar entrevista, porque ainda não finalizou os últimos votos. E eu lembro que ligaram de Joinville, não, aqui já fechou, Giovânia tá dentro. Eu disse, não tá acontecendo. Cara, eu me arrepio na hora que eu falo isso. Eu comecei a ter um negócio assim, meu Deus, que coisa séria, o que está acontecendo? Eu não estava entendendo, eu achei que era um sonho e tal. Daí meu pai assim, não vai dar entrevista, vamos esperar os 100%. Fechou 100%. Só que o pessoal de Florianópolis já enviou dizendo, não, ela já fechou, aqui já fechou. Está contando os votos de algumas cidades pequenas, não tem mais como a Giovânia cair. Não perde nunca mais. Eu ganhei por 2.000 votos, né, do 6º colocado, que é hoje o prefeito de Balneário. Eu ganhei por 2.000, não, 1.200, gente. Não me... Você gosta da cara dele até hoje? Claro, né? Gente fina, gente boa. E eu lembro que, porque ficou entre eu e ele, né? Ele subia. Acho que ele não apertou 1.200 mãos no dia, né? Por isso. Não, faltou as 1.200. E eu peguei, ultrapassei quando fechou. Claro, foi um dos momentos da minha vida mais fantásticos, assim, né? Fora o momento que eu tive as minhas filhas. Mas eu imagino que você não acreditou por muito tempo que você era deputada. No outro dia, no segundo, no terceiro, as pessoas não acreditavam. Eu disse, meu Deus, que responsabilidade que eu tenho fazer uma campanha sem dinheiro, fazer uma campanha na sola de sapato, correr como eu corri, devia hotel, porque eu não tinha lugar que eu não tinha como pagar hotel. Você deixou daí meu tio pagava, não, meu tio pagava o cartão. E daí eu lembro que esse meu tio que pagou com o cartão, esse meu tio que disse, se Deus falou, não tem volta, ele foi o primeiro a ligar e disse assim, ó, pode ficar tranquila, tu vai te eleger. E quando ele chegou, eu agradeci ele, paguei ele, né? Eu paguei. E foi assim, foi algo fantástico, algo que não teve descrição. Então não tem como descrever. Depois, 2014, 2015, que eu assumi a Câmara, eu disse, vou fazer um mandato marcante, coerente, votações coerentes. Como eu começar, eu quero terminar o meu mandato. Tá, mas eu quero saber como é que foi o primeiro dia, quando você chegou lá. Foi, então. Eu lembro da roupa que eu estava. Imagina você tá aqui em Criciúma, daí quando você chega lá. Quando eu cheguei lá, eu olhei tudo aquilo. Eu falei, não acredito que eu estou aqui, por onde passaram homens que construíram esse país, né? Eu estava lá e eu disse, eu vou me dedicar ao máximo pela minha nação. Me emocionei, chorei na minha posse. Foi um momento de regozijo, assim, fantástico. Mas eu sabia que eu não podia abandonar a minha base, os meus eleitores. Foi por isso daí que eu trabalhei direto. Eu contei os quilômetros rodados, fiz 10 mil... No primeiro mandato? 10.000 quilômetros por mês, na média, em Santa Catarina. 10.000 quilômetros por mês em Santa Catarina, fora horas de voo, que vai para Brasília toda semana e volta. Então, eu estava muito presente. E todo mundo acha que deputado não trabalha, então? Aí quem vai para Brasília... depende do deputado e da deputada. Você conhece alguns que não trabalham muito? Vou ficar neutra nessa questão. Não quer falar? Mas vocês chamam lá, não é colega? Como é que vocês chamam? Um pro outro? Tem um tratamento bonito lá, vocês usam? Colega parlamentar, colega parlamentar, né? Excelência, Vossa Excelência. E eu só trabalhei muito, eu não tive quase feriado nenhum, eu não tive nada, era trabalho constante, a minha agenda era lotada, eu não era conhecida, então eu tinha que me tornar conhecida. Levei emendas para quase todas as cidades de Santa Catarina, dava um pouquinho de cada, 100 mil, 200 mil, ali comprava uma máquina, Então, mas ajudava, conseguia ajudar todo mundo. Criciúma foram 15 milhões. Né? Toda a parte do Hospital Santa Catarina, da ala materna, que são os leitos, a parte do centro material de esterilização, centro cirúrgico, todos os recursos que eu mandei para a cidade, para comprar, 2 milhões de reais. Foram comprar todos os equipamentos, né? Hoje o hospital está bem equipado, graças a Deus. Às vezes a população até nem sabe, porque vai a matéria, mas não sabe. Não presta atenção. Estradas, foram muitas que eu mandei no outro mandato para o prefeito fazer, construir. Ajudei várias cidades. E aí, 2018, eu disse, eu não posso deixar de medir. E o pessoal dizia, tu não tem como não ir candidata a deputada federal novamente, a uma reeleição. Só que nós não sabíamos que vinha aquela onda toda, que ia passar por cima da gente, que ia passar por cima de todo mundo. Renovação, muita gente que não era nem nada conhecida no estado foram eleitos,
foi uma onda do 17 que veio de cima para baixo. Eu lembro que eu fazia campanha, aí essa foi a mais difícil, porque eu fazia campanha, as pessoas diziam, eu quero votar 17 de cima a baixo, de presidente... Eu vou votar e deu, não estou preocupado. Não quero saber quem é, vai ser e deu, é o que vier. E eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? E tudo que eu trabalhei, tudo que eu me dediquei, mas eu vou trabalhar? Vou fazer do meu jeito de novo. Vou correr do meu jeito. Fazer o quê? Eu tenho a minha fórmula, eu vou seguir a minha fórmula. E aí quase dobramos os votos, né? 93,22%. E isso deu um crescimento fantástico. Fui votada em todas as cidades de Santa Catarina. Aí você não teve 2 votos, teve um pouquinho mais. Só 2 cidades que eu fiz. Giovana, mas olha só, quando você está numa Câmara de Vereadores, você tem que lidar com um número reduzido de pessoas, com poder reduzido, né, com pessoas de intelecto talvez não tão grande se comparado a deputados federais. Sim. Quando você cai numa Câmara de Deputados, você está num covil de lobos gigantesco. Muito grande, muitos filhos de Pois políticos. E eles tentaram te devorar? Eles tentaram, mas eu acho que eu sempre busquei o meu posicionamento muito firme, né? Eu lembro que uma votação que o meu partido em 2014 fechou, disse, não, nós vamos votar tudo dessa forma. Eu falei, eu não tenho como. Tenho minhas convicções. Vocês não sabem. Você foi contra o partido? Fui contra o partido. Eu falei, vocês não sabem que eu não tinha dinheiro para fazer campanha, eu ia para as fábricas, 5 da manhã, quando os funcionários iam entrar, e eu dizia para eles que eu ia representar eles. Agora eles estão achando que nós vamos tirar direitos. Como é que eu vou justificar lá na ponta? Você falou isso da reforma trabalhista. Trabalhista. E aí eu lembro que daí um deputado falou assim, sai do plenário, Giovana, não vota, pelo amor de Deus. Eu falei, agora é que o meu voto tem que ir. Mas só que eu fiz? Como a minha bancada sentava lá na frente, eu fiquei lá atrás. Eu votei e me joguei. Você votou contra a reforma trabalhista? Votei porque eu tinha um ponto que eu disse para o relator. Tira a questão da mulher grávida trabalhar em local insalubre. Se tu não tirar, eu não tenho como votar favorável ao mérito do projeto. Porque quando voto o mérito é o todo. Depois tem os destaques. Você vai votando em partes? Em partes. E eu disse, vamos apresentar um destaque. Faz o geral, o mérito e depois destaques. Então eu disse, faz um destaque para tirar a grávida do local insalubre. Aí você pode aprovar algumas coisas e outras não, outras é isso? Outras não, separado. Entendi. Então por isso que invade madrugada, são dias e dias de votação. Daí ele falou assim, eu não tenho como, Giovânia, daí é complicado. Eu disse, então eu vou então votar. Meu voto é não. Meu voto é não. E ele disse, tu não vai votar, todo mundo fechadinho. E eu peguei, fui lá, votei. E deu? Não, saí. Disse, amanhã eles dormem, vão brigar, mas não vai ser tanto quanto hoje. Na hora que saiu o resultado. Todo mundo Giovânia disse, não. Não. E eu disse, meu Deus, passou. E ontem... Quantas ligações você recebeu? Algumas. Mas eu disse, não vou. Eu tinha minha convicção, eu sabia o que eu queria, eu sabia o que eu queria para o país. Tanto que foi dito que a reforma trabalhista geraria emprego. Até agora a população não viu. Não se viu nada? Não se viu, aumentou o desemprego. Mas o que foi mais pressão, Giovana? A reforma trabalhista ou o impeachment? Quais foram? Não, a reforma trabalhista. Foi mais pressão que o impeachment? O impeachment foi tranquilo. Era o quê? Era uma onda que estava ali? Era uma onda, ia a população estava na rua pedindo, né? Teve uma situação de improbidade administrativa que nós tínhamos... O impeachment da Dilma, né? Para quem não lembra, né? Improbidade não, é irresponsabilidade fiscal. Não é improbidade administrativa. É irresponsabilidade fiscal, que causa um impeachment. E quem foi o autor do impeachment, junto com Janaína Pascoal, o jurista, foi Carlos Sampaio, que era do promotor de São Paulo, que é do PSDB. Como que eu não tinha como votar contra? Então foi muito tranquilo. Mas chegou a pensar votar contra alguma coisa ou não? Não, já tinha o seu sempre voto definido. favorável, sempre favorável. Impeachment. Aí é que eu busquei a coerência, porque quando teve o processo do Temer, nos 2 processos, para que ele fosse investigado, afastado, investigado, eu disse, pois é, eu votei lá no impeachment. E agora no Temer, agora eu não posso. Eu vou mudar o meu pensamento. Você votou a favor também da investigação. Votei pela investigação. Votei e caiu como uma luva. O eleitor disse, é isso que nós queremos. É isso que a gente quer. Coerência, Giovânia. Eu votei no impeachment. E assim eu fiz em todos os processos que tiveram dentro da Câmara do Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, né, teve toda uma situação de pedir para nós, pelo amor de Deus, que votasse favorável a ele. O mínimo é um gestor público, quando há uma denúncia, tu tem que te colocar à disposição para ser investigado. Para mim, o quanto antes, melhor. Resolva a situação, se é ou não é. É transparência, aí é o judiciário, né? mas okay. É transparência, beleza? Investiga, né? Investiga, né? E se um dia acontecer comigo, eu também quero que seja investigado. A população vai querer, né? Tem uma denúncia, deixa ser investigado. E aí o Temer tentou fugir.
E agora, né, infelizmente, Não tem a jeito. gente sabia, mais cedo ou mais tarde, então era melhor naquela época. Mas ele fez grandes contribuições ao país, eu não nego, foi um grande presidente por um pouco de tempo, mas foi um bom presidente, vai deixar lembranças e muita gente vai dizer, aquelas ações que ele tomou naquele pouco período foram importantes. Mas a questão da investigação é algo separado do homem público e gestor que ele era naquele momento. Vamos falar do seu novo momento, do Novo Brasil? Vamos. Volta, pode ser? Pode ser. A gente já volta aqui no programa Humanos com ela, deputada federal Giovânia de Sá. Voltei aqui no programa Humanos, na RTV Criciúma, e eu tenho o prazer de receber ela, que já me concedeu entrevistas há muito tempo atrás, quando ela nem era tão importante assim, era só vereadora, e hoje ela volta aqui, deputada federal Giovânia de Sá. E a gente está falando do Novo Brasil, do novo momento. Novo momento. Essa onda Bolsonaro, ela pegou vocês também na Câmara? Pegou. E como é que ela pegou vocês? Na verdade, assim, a gente percebeu que a Câmara ela foi renovada, quase na sua metade, né? Então, isso nunca tinha acontecido, né? Não, nunca teve, nunca, né, aconteceu. Nunca na história desse país a Câmara tinha sido renovada. Agora nós temos que ver como vai ficar, porque a população também, assim, ela coloca esperança, ela criou uma expectativa muito grande no presidente Bolsonaro e foi eleito, a gente respeita, é a democracia, a gente tem que respeitar a vontade do povo e a gente tem que torcer pelo Brasil. Eu não torço para que o governo Bolsonaro dê errado, pelo contrário, eu quero que dê certo. É o meu Brasil, é o país que eu moro e que eu quero deixar um bom legado para as futuras gerações desse país. Então, realmente, naquele momento lá que a gente está vivendo hoje, um momento difícil, a gente vê uma direita, uma esquerda ainda tentando, né, defender suas ideologias, e eu acho que não é isso que o Brasil precisa. O Brasil precisa, no plenário, de muito respeito, de igualdade, de um debate que venha construir um Brasil melhor, com as reformas, com tudo que a gente vai ter que enfrentar daqui para frente. Mas eu torço para que o governo Bolsonaro dê certo, sim, não me importa. Se fosse o PT, nós tínhamos que torcer para que desse certo. Se fosse o DEM, nós tínhamos que torcer para que desse certo. Foi eleito, ele é o presidente de todos agora. Não é ser contra por ser contra. É ser contra quando tiver que ser, por convicções, pela sua base eleitoral, o que você defende lá no Congresso Nacional. Então, ele renovou. Nós esperamos que essa renovação tenha sido saudável para o país, é o que todos nós esperamos. Eu quero que você conte uma coisa para mim. Como é que é ser presidente da mesa diretora? É isso, da Câmara dos Deputados? É bonito verdade, esse nome. O que aconteceu? Eu fui quando... Final do presidenta ano, ou presidente? Presidente, não existe estudanta, né? Presidente, vai. Então, eu fui chamada pelo meu líder, Carlos Sampaio. Ele disse, Giovânia, eu gostaria que você disputasse o cargo na mesa. Eu falei, disputar o cargo na mesa, mas ali na nossa bancada tem, porque a bancada do PSDB é uma bancada muito seletiva, uma bancada de ex-governadores, de pessoas com uma experiência incrível, uma inteligência fantástica. Eu sento lá, eu aprendo com eles, é maravilhoso eu ver aqueles ex-prefeitos, né, da Grande São Paulo, de Minas Gerais, homens que foram secretários de Casa Civil de grandes estados. Histórias políticas gigantescas, histórias né? Gigantescas, governadores, então eu fico ali aprendendo com eles, eu acho fantástico tudo aquilo. E quando ele me disse, eu falei, mas tanta gente na bancada? Ele, não, é que tu tens uma facilidade, tu flutua no plenário, tu anda na esquerda, quando tu anda na direita, tu conversa com todos no plenário. Você tem um S bom, simpatia ali? Simpatia, é bom, seu S é bom. Uma empatia boa. Aí eu falei, bom, também não tem nada a perder, cheguei até aqui, o que é concorrer a uma mesa da casa? Tem 513 deputados, só 11 são eleitos, né? Então, e todos podem colocar os seus nomes? Pode ser candidaturas avulsas, né? E eu fui, daí no momento o partido pediu para eu ir. Aí eu perguntei para ele, por quê? Daí ele, porque tu é firme nas suas convicções. Tu é coerente nas tuas posições, sabe? Mas eu votei contra o partido em algumas questões. Ele disse, não, mas exatamente por isso, por ter posição. Então, na mesa nós precisamos, porque tem as reuniões da mesa em que a gente toma muita decisão, nas terças-feiras pela manhã, na maioria das vezes. E ali tu tem que ter defesas, levar algumas sugestões para melhorar o funcionamento da casa, porque é muita parte administrativa da casa. E eu fui eleita com 366 votos dos 513 deputados. Então, deputados e deputadas. E aí, o que aconteceu? A primeira sessão da Câmara, me chamaram para presidir. Primeirinha. Imagina todo mundo querendo falar. Os novos que chegaram. Todo mundo queria dar um retorno para o seu... Uma palhinha. Todo mundo queria falar do seu estado, todo mundo queria falar dos seus problemas e tal. E tem tempo, né? Imagina. E eu fui. Isso bem seletivo. E eu disse, eu vou, né?
Só que aquilo, naquele momento, teve uma situação terrível no plenário. E eu contornei, consegui buscar o equilíbrio, botei de volta a casa ao funcionamento e começou a se repetir. Na terça, o Rodrigo Maia pede para me chamar de novo. Aí começou a ordem do dia. A ordem do dia é uma coisa mais séria. É votações, só que não é votação, bota o projeto e vota simples. Daí tem requerimentos de retirada de pauta, adiamento de votação e começa a oposição, porque lá o negócio pega fogo, né? Nas câmaras de vereadores é uma coisa muito tranquila. A gente escuta muito falar em questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem é o regimento da casa, regimento interno da casa. Quando alguém diz, presidente, uma questão de ordem, ele quer discordar de alguma posição que eu tomei ou que algum colega falou. Vai contra o regimento. Aí eu pego o regimento, abro, ele diz artigo tal. Quando ele fala questão de ordem, artigo tal, ele abre. Um dia uma deputada falou, presidente, questão de ordem. Ela começou a falar, eu disse, mas qual a sua questão de ordem? E não era questão de ordem. Aí eu disse, desculpa, mas não... Era só uma... Ela queria ter fazer uma fala ali. Tá. Eu disse, desculpa, mas você não está inscrita e isso não é uma questão de ordem. Então apresente a sua questão de ordem. Então tem que estar muito ligada. E aí, tem que ter coragem de fazer isso também, Giovana. Não, tem que botar o pau na mesa. Tem que ser um pouco macho, né? Imagina, e aí pô. eu peguei o regimento, tu pega o regimento aí tu diz, não, o artigo tal diz isso. Então, eu tive que negar uma questão de ordem, né, de deputadas da esquerda, eu tive que negar a questão de ordem. E é muito complicado tu recusar uma questão de ordem, porque tu tem que acolher e levar para a mesa decidir, quando tem alguma coisa que é discordado ou do regimento ou qualquer situação assim. Mas eu tenho uma assessoria boa, mas tu tem que conhecer o regimento. Então eu tenho me dedicado, estudado. E o que aconteceu? Não deve ser pequeno, né, o regimento? Não, é grande. Não, é bem grande, é complexo. Tem um regimento detalhado, explicado, que a gente lê. É bem complexo. Porque é tudo o funcionamento da casa, né? Então, quando eu comecei a presidir, e aí eu comecei as ordens do dia, e as ordens do dia, assim, não basta botar um projeto na pauta. O projeto está na pauta, que foi decidido na mesa, que é os líderes que decidem o que vai para a mesa, para decidir, para votar no plenário, tu tem que sentir o plenário para te botar. Quando tu vê, por exemplo, às vezes eu digo assim... Essa roupa aqui, o clima não tá bom, não vai. Quando eu digo encerramento de discussão, orientação de bancadas, daí abre todas as bancadas, lá no painel, como vota o bloco tal, como vota o PT, como vota o PSDB, como vota o PP. Quando eu vejo que o negócio está bom, eu tiro a orientação de bancada. Daí eu faço votação simbólica. Quando eu sinto. Todos concordam? Todos liberam a orientação de bancada? Não, liberamos projetos bons. Né? Você já teve os autistas, câncer, teve projetos bons. Ninguém vai contra. Não vai contra. Há um acordo no plenário. Aí tu sente pelo próprio andar, movimento, porque tu fica numa posição boa, privilegiada. Aí eu digo, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aí, aprovado. Toca a ficha. Toca pro Senado. Então, assim, tu tem que viver o sentimento do plenário. Mas, Giovana, às vezes dá umas brigas. Dá. Não é, eu falei para você alguns minutos antes que o deputado tinha um intelecto um pouquinho superior. E parece que eu tô vendo crianças de pré-escola brigando. E chega a ser ridículo, parece até um teatro mal ensaiado. Mas aí é quando partem para brigas ideológicas. Né? Não é uma discussão, porque o que os deputados e deputadas têm que ter consciência? Nós estamos ali discutindo melhorias para o país. Todos os projetos, tudo que é pautado na casa, as comissões, você tem que discutir, divergir de ideias do projeto e buscar um equilíbrio e um consenso. Né? O governo cede um pouquinho, os deputados vão abrindo até se chegar, não, isso é bom para o país. Porque ali nada mais do que o reflexo da sociedade. Eu estou lá porque alguém pensa como eu, acabo estando lá. Então lá tem gente de todos os tipos, tem deputados de todos os tipos. Só que começou uma briga ideológica. Um defende o conservadorismo, o outro já mais liberal, e aí a questão, um centro mais calado, um centrão mais centrado mesmo, eu digo mais pé no chão, mais firme, é o que eu vejo, né? A minha visão enquanto quase todos os dias presidindo a sessão da Câmara. E eu vejo que aquela divergência, aquela briga de ideologias não faz bem
para ninguém. E entrou-se nessa discussão, sabe? Então, isso não contribui em nada. E quando isso começa a pegar fogo, essa divergência, essa gritaria, eu paro com tudo, toco a ordem na casa, busco realmente exercer o regimento. Esses dias a discussão era tão grande que um deputado puxou o microfone do outro, estava uma situação desagradável. Eu peguei e desliguei os microfones, porque eu estava sendo gentil, liberando a fala para todos. Ali eu não vejo o partido, ali eu vejo, chegou aqui, deputado, está ali. Se brigar. Desliguei os microfones, aqui não é lugar de discussão, quer discutir de briga, vão para outro lugar. Aqui é discussão de ideias. E aí continuei com a ordem. Um deputado gritou e disse, isso é a sessão, mas era o objetivo dele. Ele queria acabar. Queria acabar, não só ele, alguns partidos. Eu disse, aí eu estava na mesa, eu disse, peraí, agora realmente eu tenho que exercer o meu papel, porque eu estou aqui nessa cadeira. Não vou encerrar a ordem do dia, vamos continuar com a ordem do dia. E ficam sem microfones agora, porque eu estava dentro do regimento, né? Eu não posso também... Quem manda é você. Eu tenho que exercer o que estava no regimento. Vamos dar continuidade aos deputados inscritos. Ficaram gritando, sem microfone, os deputados que eu ia chamando, falando, tranquilos. Teve uma hora que eles não tinham mais como discutir. Aí ficavam pedindo para mim mais um minuto. Eu disse, enquanto vocês não acalmarem, vamos lá, acalma. Enquanto os deputados falavam, eu comecei a chamar aqueles que estavam em divergência. Chamei do meu lado. Vai, toma um café, toma uma água. Dá uma calmadinha. Alivia, depois tu volta. Tu vai vir diferente. Então, teve um deputado, eu me lembro, que ele chegou e, eu quero um minuto. Disse, vem aqui. Faça favor, quero falar contigo, excelência. Ele veio e disse assim, não, vocês não precisam fazer isso. Não é assim que nós vamos construir o Brasil. Até psicólogo a gente tem que ser. Tu não quer funciona, lá? Depois eu te dou um minuto. Funciona. Eu disse, funciona. Mas eu acho que o que facilita? A mulher. Ah, daí tu tem um trato. Eu tenho um trato. Como eu trabalhei na área de gestão de pessoas, eu acabo tendo que enfrentar. Tá, eu só quero saber uma coisa. Você vai ser presidente do Brasil ou não? Não, eu quero saber. Você não ia ser agora não foi convite? Você não ia ser vereadora, foi. Você não ia ser deputada, foi. Você agora é presidente da porra toda, você manda em tudo lá. Entendeu? E agora? Você vai ser presidente do Brasil? Olha, se um dia surgir a oportunidade, né? A população, Deus permitir, por que não, né? Se perguntar aos ex-presidentes da República, se um dia eles imaginariam estar lá. Bolsonaro sonhava? Lula, nenhum como sonhou, metalúrgico, né? sonhou em estar lá? Por que não? Ué, por que não pode sair de Criciúma um dia? Não sei. Pode ser longe? Pode. Está muito longe, será? Mas eu lembro que quando eu era vereadora, eu fui num congresso de saúde, eu era daí secretária de saúde, eu fui no congresso de saúde lá, porque eu era representante do Estado lá no congresso. Eu passei por aquele painel que tem as mulheres que foram deputadas no Brasil, né? Tinha lá coisa. E eu brinquei, e eu falei para quem estava do meu lado assim, ó, um dia eu acho que a minha foto está aqui. Vai estar nesse painel. Sabe quanto tempo depois eu era deputada? 1 ano certinho. Então a próxima eleição tu é presidente. Não tem mais nem que ver. Não, temos pessoas muito capacitadas. Não, mas tem que dar uma limpada aí, Nájila. Tem uns que tem que dar uma limpada. Concordo. Mas essa questão, as pessoas falam tanto em limpar, em tanto fazer a diferença. Quem está lá, é porque alguém votou e colocou, né? Você foi nas eleições na urna e tu deu uma autorização para um deputado estadual, um deputado federal, o presidente, o governador, o senador te representar. É verdade. E você tem que acompanhar o mandato dele para saber exatamente o que ele está fazendo para mudar a realidade do país, para melhorar. Se você não acompanha, você até disse no início, né? Você lembra quem votou para deputado federal? Ninguém lembra, né? As pessoas não lembram muito. As pessoas não lembram. Então, eu sei que é difícil, porque você acaba votando, faz teu papel, exercita, e depois você toca a vida. A gente tem muitos problemas no dia a dia, trabalho, correria, são filhos, né? No que você é envolvido na sociedade, e acaba deixando de acompanhar. Mas, por incrível que pareça, depois que eu fui para a mesa, muita gente de Criciúma diz que mudou, deixa de assistir filme quando chega do trabalho, para assistir a TV Câmara eu presidindo, é muito legal. Os idosos, as pessoas mais assim idosas, chega a ser, eles me abraçam e dizem, eu fico tão feliz de te ver lá presidindo. Pessoas que te conheceram, né? Mas o senhor sempre assistiu? Não, é porque o meu filho falou que agora tu preside muito, então eu fico te assistindo. Então, assim, é muito legal. Quando eu termino ali, olha, o meu WhatsApp tá lotado de mensagens. Pô, legal a tua posição. Olha, então, assim, é incrível o número de pessoas, e eu tenho recebido e-mails, e é muito legal, de todo o país. Pessoa lá do Nordeste, sabe, lá do Acre. Não é só daqui, né, da terra. Não, é o país inteiro, mandando mensagem, dando feedback. A ouvidoria da Câmara me manda muito. Giovânia, temos muitas posições. Então, esses dias até,
quarta-feira passada. Eu estava presidindo, o Rodrigo Maia entrou. Quando ele entra, ele é o presidente da casa. Eu levanto, ele senta. Entendi. Eu fui levantar, ele, não, fica tocando. Continua aí, não. E ele ficou 1h30 do meu lado. Só me pediu licença para anunciar os componentes da comissão especial da reforma. E aí eu disse, Rodrigo, presidente, toca, é com você, excelência dele. Não, pode tocar até o final. Fiquei 9 horas presidindo. Então, tem que ter muita força de vontade. Acabou. Ai, que pena. Você me concedeu a primeira entrevista no rádio de político, você era vereadora. E agora você faz a primeira entrevista dupla aqui no Humanos. Nossa, legal. Nunca que fiz. Privilégio. Você fala, hein? Você é político, né? Fala demais. Você nem pediu voto, pô. Não. Agora na eleição, né? Não dá. Não precisa, né? Não. O que a gente vai ver daqui para frente de você? Trabalhando muito. Muito? Muito. Tem algum projeto específico que você gostaria de implantar? Eu trabalho muito com a questão da saúde, né? Até eu estou bem atenta a umas situações dos hospitais aqui da região e nós queremos buscar alternativas, a questão do aeroporto, e eu quero estar efetivamente representando. E o papel principal do legislador é legislar e votando de acordo com as minhas convicções e daqueles que me elegeram. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Pela gentileza, que prazer. Volta para Brasília? Volto segunda-feira. Segunda-feira já? Segunda cedinho, aí vou entregando emendas, recursos até Florianópolis, subo a Brasília para terça cedo, tá lá. Então, novamente. que faça uma boa viagem e uma ótima administração sempre. Obrigada. O Brasil, eu, você e todo mundo agradece. É um prazer ter você aqui comigo no Humanos Talk Show. Você já sabe, 2 entrevistas inéditas, no caso de hoje uma só. Uma inteiraça de mais de 40 minutos com a deputada federal Giovânia de Sá. Espero que você tenha gostado. Se perdeu essa entrevista, curte lá no YouTube do Humanos Talk Show. E não esqueça de uma coisa, político ou não político, somos todos humanos.